Hoje nós vamos fazer aquela determinada apresentação básica que a gente quer fazer sobre análises. Neste episódio, vocês de certa forma vão aprender um pouquinho sobre a análise dos podcasts que são realizados por nós. E hoje vamos falar um pouquinho dos episódios já lançados, como episódio 49, 50 e o 51. Hoje eu estou com o Marcos como co-host. Ele vai fazer uma determinada análise sobre aquilo que se passou nos episódios, que eu achei alguns interessantes. Eu não sei o que tu achaste aí sobre estes episódios que nós vamos abordar sobre aqui. Olá, pessoal. Sobre o episódio. Olá, o episódio até que me marcou um pouco, né? Mas que faltou um pouco mais de base foi da Arleto, 49. O episódio 49, eu senti que a nossa convidada tem conhecimento, mas faltou mais entrega por parte dela, porque eu senti que algumas coisas, parecia que as minhas perguntas é que eram repetidas, mas não é que eu estava a fazer exatamente as mesmas perguntas, é que as perguntas que eu estava a fazer tinham relações um pouquinho umas com as outras e ela acabava respondendo sempre a mesma coisa. O que não me levou muito a ter um engajamento, mas acredito muito que para quem ver vai aprender um pouquinho sobre os conceitos de depressão e ansiedade. A ansiedade tem a ver com o motivo de tu quereres te salvar daquela situação. Tem a ver. É o medo também de morrer. O medo de morrer que ativa o quê? Essa é responsável pela ansiedade. Mas é algo que eu acho que poderia ser mais. Se calhar poderia ser mais da minha parte, como poderia ser mais da parte dela. Eu acho que se fosse mais uma pessoa, estaria bem. Sim, esse é um tema que nós vamos discutir bastante ao longo dos tempos, para que as pessoas aí em casa aprendam mais coisas sobre isto, porque de certa forma isto tem afetado bastante os angolanos e acredito muito que se nós tivermos mais conhecimento em épocas, não é, atuais, nós podemos... Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Consoante esse tema de depressão, ansiedade, voltando um pouco o tempo assim dos nossos cotas, acho que aquilo era... Nem sabíamos essa palavra depressão, mas existia ou não? Naquele tempo chamavam disso frustração. Está frustrado, está maluco, estás a ver? Porque a depressão e a ansiedade, quando ficas muito ansioso, chega a um determinado tempo que, se a tua ansiedade não for controlada, tu começas a transformar aquilo em depressão, e depressão entra para um estado mais grave. Exatamente. Então todos nós somos ansiosos. Exatamente. Mas quando ultrapassa os seus limites normais, já é patológico. Já não é uma ansiedade normal. Porque a ansiedade tem que estar no seu estado normal. Então qualquer ser humano tem o sentimento de ansiedade. Exatamente. Para vocês compreenderem certos aspectos, vocês têm que ver o episódio 49, porque lá a nossa especialista, ela passou algumas informações sobre essa natureza. Naquela fase, como a ciência, em termos de saúde, estava a ser investigada totalmente, então haviam poucas pessoas que davam dados dessa natureza, mas em alguns países, acredito eu, que já conotavam isto com esse nome, né? Aqui na Índia, muitos estudantes se suicidavam. Aqui uma pessoa depressiva nós chamamos de frustrado. Tá a ver? E naquele tempo dos nossos cotas, ainda assim, já chamavam de frustrado. Tá maluco. Tá a ver? É agora que nós estamos a entrar por outros termos que estamos a conseguir designar eles pelos nomes certos. Então acredito é mais pelo conhecimento. A falta de conhecimento prévio leva-nos a isto. Eu acho que era melhor antes. Não tinha muito esses relatos. Não era melhor antes, não tinha muitos esses relatos, mas acredito eu que esses relatos vieram para ajudar um pouquinho, porque sendo que você designa algo pela fase mais errada, é bom quando tu começas a designar ela pela coisa mais certa. Porque imagina, tu chegas e começas a dizer que 1 mais 1 é igual a 5 durante muitos anos. Depois chegas à realidade que 1 mais 1 é 12, é complicado, estás a entender? Então, durante muitos anos tu andaste errado. E tu deves se habituar com a realidade, e a realidade vem para fazer grandes mudanças. Foi por acaso. Porque no episódio 49 ela também falou um pouquinho sobre imediatismo. Eu sou imediatista, agora já estou a desenvolver o meu sentimento de ansiedade. Claro. Porque eu quero ter o que o Helênio tem. Tá vendo? Então, eu
eu não desenvolvo as atividades que o Helênio faz ou uma outra, porque as atividades que podem me enriquecer não são só as atividades que o Helênio faz. O Helênio pode ser bom numa outra coisa e eu também posso ser boa numa outra coisa. Mas eu não estou a desenvolver basicamente as atividades que eu gosto ou que eu tenho que fazer. Simplesmente estou em casa a ver e quero ficar rica. Isso não funciona. Isso, de certa forma, eu indo buscar, estou a abrir um negócio aí, está me dando errado. Estou a tentar trabalhar, não estou a conseguir. De certa forma, vai me criar o quê? Frustrações. Ela relatou sobre o imediatismo daquelas pessoas que têm em ver coisas na internet e quererem fazer aquisição muito rápido, porque ela relacionou muito bem, ela relacionou sobre o imediatismo, ansiedade e depois depressão, porque começou-se a falar sobre isso inicialmente. E aqui, para a nossa sociedade, existe muita gente que é imediata. Tanto as meninas como os homens, todos nós somos imediatos, porque o imediatismo também depende do ponto de vista de cada um. Nós não falamos muito sobre o imediatismo do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista material somente. Ela deu props ou deu dicas sobre o imediatismo no ponto de vista geral, para que vocês tenham ilustrações principais e vocês tenham noções sobre aqueles aspectos principais que ela foi dizer sobre o imediatismo. Isso é bastante importante você acompanhar o episódio 49 no canal da Whole Talks com a Arlete Tala. Ela que é a nossa psicóloga e falou um pouquinho sobre isto e vocês poderão aprender bastante sobre isso. Agora sobre o Velocity. Eu cheguei, vi até que um comentário que é o novo Big Nelo. Novo Big Nelo. Praste o beat para tu cantar. Eu comprei o beat, comprei tudo. A partir do momento que eu pego e pago pela cena, eu comprei tudo. Aquilo já não é teu, já não podes vender para outra pessoa. Ok. Comprei tudo. Mas depois do processo de produção do beat, vem outro processo que é de gravação. E existem outros custos associados. Pagas a gravação. E tu és um artista que paga a gravação, tu não tens o estúdio próprio. Por enquanto, eu pago a gravação. Ele de certa forma inspira-se no Cota Big Nelo, tem um determinado respeito pelo Cota Big Nelo. E também não haveria uma boa referência para ele poder seguir, né? É uma referência do rap nacional. E, claro, né? Pô, é normal, só não tem six-back. O cara não tem six-back do Cota Big Nelo, pô, é complicado. Acho que vai entrar. Se entrar no ginásio, tem aquele six-back. E também vem um sucesso e a visão, né? Porque o Big Nelo é associado a muitas coisas boas. Coisas, sim. E se ele tiver todos acho que ele já tem a visão, já tem aquela visão de criar marca. Claro, ele já tem a ver esse imperador. Uau, muito interessante. Ele que é um jovem empreendedor, tem uma marca, não? Ele é criador de marcas também. Ele tem uma marca de roupa que é a VS Imperador e vocês podem pesquisar em todas as redes sociais, VS Imperador. Tá na hora de levar essa cena da marca mais a fundo. Mas agora aí, por que tu não voltaste a fazer as mesmas coisas que fazias antes? Porque se calhar poderias te reinventar. Porque no tempo da Covid, enquanto as casas de show estavam fechadas, os artistas primavam em fazer as lives. Por aí. Não, eu reinventei-me. Ou seja, não fiquei parado. Eu fiz as minhas cenas. Tipo, dei mais expansão na VS, Imperador. E não fiquei parado. E vocês poderão, de certa forma, ter um contato prévio com a mesma, né? E poderá ficar um pouquinho mais interessante para vocês. Até estou espantado que ele não usou o irmão dele para falar conosco. Não, mas eu acredito que as pessoas quando vêm aqui têm uma determinada liberdade, porque aqui não se tem cunha nem link. Não, talvez aqui. Não é cunha, tipo. A não ser que vocês na administração têm feito uma determinada seleção do pessoal. Mas por exemplo, eu estou falando em que sentido? O irmão dele estava aqui, porque é o Evandro Silva. Né? Ele podia muito bem ter aquele contato com o irmão, falar com o irmão me ligar, mas eu falei há pouco com a Helene disse que ele veio através do Lorde. Uau, para quem não está a ver o Marco, espera para a próxima semana ou para o próximo episódio, porque ele está no co-host. A câmera foca-se diretamente para mim e ele simplesmente está aí a fazer o relato daquilo. Mas falando disso, ele veio com o Lorde. O Lorde é uma das pessoas que recomenda muita gente para vir cá no nosso podcast. Então, qualquer jovem que seja novo talento e vai agregar alguma coisa para o nosso público, ele recomenda. E sendo que ele já trabalhava conosco,
Então é um link direto, né? Agora vocês aí, de certa forma, quando recebem esse link, vocês têm feito as vossas seleções, né? Mas acredito que não existem critérios necessários para estar aqui, né? Basta-se ter... Não, critério é ter bases do que vai fazer. Claro, então ele sendo um novo talento, um rapper, ele estava aqui e ele falou sobre coisas bastante boas, falou sobre o início da sua carreira, como é que ele entrou pro rap, do grupo que ele considera que tem mais relevância no mercado, falou também Teve mesmo a semelhança que saiu do Kuduro também. Já era kudurista e entrou pro rap. Essa transição também é boa estranha. Será que ele saiu do Kuduro numa época em que não estava a bater, depois entrou no rap porque estava a bater na nova escola? Acho que sim. Acho que não, nem escutei essas histórias. Mas podia ser um outro artista que ia fazer a junção do Kuduro com o Kuduro rap. cá em Angola é a música mais acessível. Claro. É a música mais acessível. E o rap é a música mais difícil de ter acesso. Quando você canta Kuduro, vai pro rap, é só trocar o BPM. Colocar ele mais baixo. Mais baixo, assim. Mas tem rappers com BPM de Kuduro, só que a velocidade do beat não influencia muito conforme vai ser tocada a melodia. Uma versão que eu ouvi é que tipo Bruno M saiu do rap pro Kuduro. Claro, porque na época dele também o rap era visto de uma outra forma, mas também na época do Bruno M o rap já estava a ter a extensão com Army Squad, Calibrados e etc. Mas muitos dizem que o rap é que trouxe as estrofes no Kuduro. Não sei se é verdade ou não. Isso porque aí antigamente Kuduro era só animação. Comentar sobre Kuduro temos que falar com alguém que realmente conhece sobre... O Kuduro nós chamamos só um tema, por que não chamamos outro? Medo que de polêmica. Não, nós podemos chamar assim um kudurista. Tem vários kuduristas que podem cá vir no programa para falar. Até agora só foi um tema. É o kudurista que deu oportunidade. Até então não vi um outro kudurista que deu oportunidade. Vai existir vários e tem vários convidados que também podem dar oportunidade. Exceto aqueles que receberam convite nosso que não deram-nos oportunidades pelo simples facto de não termos seguidores. E falando em seguidores, se tu gostas do nosso conteúdo, deixa o like, subscreve o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Castbox e Podcast Addict. E também temos na Amazon Music. Não é? Vai nas redes sociais nossas, siga-nos também nas redes sociais para que dês aquela props. Se tu queres ajustar e queres fazer com que a tua empresa passe aqui como anúncio, não é simples. Entre em contato com a nossa equipa e eles, por sua vez, farão a questão de publicar isto nas nossas redes sociais, bem como no nosso canal também. E por último, falando da Lotus Gang. Pô, Lotus Gang é um grupo fechado. E, epá, será que ela gosta de algum de vocês? Quem sabe? Só ela pode dizer isso. Não, ela tem namorado. Não, epá, tem namorado, nada é impossível. Tem um parente do Um deles é parente do Landrick. E ele falou um pouquinho sobre aspectos do Willie Lee, do Kenny Wham, sobre a McQueen. Willie Lee é um que faz barulho. Faz barulho, é pra mim, é minha opinião. Tem o Willie Lee, também o Kenny. O Kenny nesse momento, tipo, falar de McQueen. Nós estamos a passar mal, mano. Nem todo mundo tem esse mambo de McQueen. Estamos a passar mal, a Angola está mal, estamos a ver de táxi para nós estar aqui. É complicado. Se vocês acompanharem esse episódio, vocês vão acabar por gostar bastante e ter uma interação com um grupo da nova escola, porque parece que o grupo... Não, mas eu notei que ele tá assim, então a ver a realidade do país. Por exemplo, o Veloso tinha dado uma dica aqui, já não abre mais as garrafas de rappers. Eu acho que esqueci o nome da Lotus Gang, disse Heleno já não, o Kenny M já não estava no tempo de falar de McQueen. Enquanto que o país está desse jeito. Mas o falar de McQueen depende do ponto de vista de cada um. Se tu estás em crise, há quem não está em crise. Por isso é que alguns em tempos de crise, a realidade é o ponto de vista de cada um. É claro que a maioria está numa situação não muito boa. Mas aqueles que estão numa situação boa não podem deixar de esconder a situação boa em que eles estão. Então tu não podes invejar, tu tens que saber. Não, nem invejar. Eu acredito que ele não fala simplesmente no sentido de jogar-te na cara. Ele fala no sentido de
você também poder conseguir aquilo que ele tem. Uma música Então, também é um produto. Claro, então as pessoas têm que começar a ver as coisas do ponto de vista positivo e tirar as coisas negativas disso. Porque toda a informação que nós lançamos para a internet são vocês que distorcem. E depois vocês é que querem ficar feridos com aquilo que nós falamos. Não, porque você que quis interpretar da forma que você quis. Se eu falar porque não, eu tenho uma McQueen, não é uma coisa que vai te ofender. Não. Estou a dizer que eu tenho uma McQueen, você também pode comprar uma McQueen. Tens que saber quais são os processos que eu criei para chegar até aí. McQueen. Fim de 100 euros agora. McQueen de 100 euros. Não tem, não existe. Não, McQueen não é Vai ser 100 uma euros. meia. Agora estás a falar de alguma coisa. meia. Acho que é um cinto, né? Nem sinto. Nem cinto chega. Caiu um McQueen, acho que são 400 a 500 euros. Da vez que eu vi são 400 a 500 euros. São tênis de luxo, né? São marcas renomadas. Eles também falaram sobre envolvimento. Aquele Qual- cara chato. Nossa. Qualquer coisa. Envolveu-se com Uma uma senhora senhora de com a idade 50 da anos mãe. de idade. Ei, Eu já Fala- cheguei a transar com uma baby que tem idade da minha velha. Minha mãe vai fazer 50 anos esse ano. Tá a ver? puxa energia, mano. Não, o amor não tem idade, mano. Mas não sei Amor se não eles tem alimentaram bem, uns abacates, Não, normalmente Melancia. normalmente as relações não é mais robustas. Você tem sempre a sensibilidade de tu namorares com alguém mais adulta que você e o tratamento é diferente, porque ela já tem um conhecimento. tem um conhecimento sobre grandes aspectos da relação e ela vai te cuidar como uma jovem que não te valoriza, né? E acho que ele também é lixado, ele depois envolveu-se com a jovem na festa, é complicado. É pé bonita. A mãe dele dá de chamar baby. Não. Mas só com a idade da tua mãe, baby. Olha, dia Mas seguinte, depois como é que foi esse contato com... Ela é fã. se encontramos na festa. Ela tem 50 anos. E eu tô com 22. E ela é fã. Ficou fã tua na festa. Yeah, Isso foi em que banda? Hoje ainda. Mas acho que nessa não sai também mais que exemplo, então. Tá. é adrenalina, não? É adrenalina, Há pessoas que gostam de viver experiências novas. Não é? Então nunca fez aquilo na idade em que ela teve. Deixou cadeira, como Deixou dizem. cadeira e queria praticar aquilo. Não aconselho as pessoas a fazerem isso. Quando querem ter sempre momentos dessa natureza, tenham sempre um lugar reservado em que vocês possam praticar da melhor forma. E assim vocês usufruírem melhor do momento, não é? Do que vocês estarem a fazer em becos que supostamente pode ficar complicado. Porque o beco é um lugar público. A não ser que seja um beco da tua casa, né? Em que passa gatos e etc. Mas é uma coisa muito, muito interessante esses 3 episódios que foram lançados, o 49, o 50 e o 51. Então vocês têm que ficar todos atentos nos nossos reacts, nas nossas análises de cada episódio que nós vamos fazer aqui. E vamos sempre discutir sobre aqueles aspectos que foram acontecendo durante o programa, que é uma coisa bastante complicada, porque eles estavam a pedir aí umas bebidas para estarem com mais drenas, eles ficaram um pouquinho tímidos aí, mas depois foram soltando-se mais ao longo do programa. Ou será que eles assistiram um episódio com o Marley Kush? Olha, se calhar viram. Porque com o Marley Kush estava mesmo assim uma cena muito espontânea. Não, porque o programa é espontâneo. Aqui ninguém intimida ninguém, né? O programa é espontâneo. Agora, tu é que tens que ter aquela boa sensibilidade, estar à vontade, né? Porque se calhar, nem todos têm o privilégio de estar à vontade quando se está diante de uma câmera, não é? Então, as coisas fluem da forma que fluíram. E acredito eu que nas próximas ocasiões eles vão estar melhor, né? Eu acredito que sim. Também tem que ter vontade de falar e saber falar, porque muita gente esquece que esse vídeo não vão ficar aí para sempre, vão ficar para sempre. Então, tens que falar bem para depois no futuro, porque as pessoas crescem. Claro, e o nosso público de certa forma tem dado muita props para nós e temos crescido muito ao longo do tempo. E Os acredito conteúdos são eu que intemporais. os conteúdos vão começar a crescer muito ao longo do tempo e acredito que eles começarão a ter nomes e mais procura ao longo do tempo. Isso é uma consequência, né? É
uma consequência muito boa que vem para aí e as pessoas só devem supostamente seguir. Eu quero só dizer algo, né? Constante a nossos possíveis convidados, a nossos convidados que já passaram por cá, tem que ter aquela noção que vão ir falar, tipo num podcast, tem que ter aquela noção de que vão ir falar, passar mesmo conhecimento, para não ficar emocionado. Porque são conteúdos que vão ficar aí, vão ficar aí, as pessoas vão estar aí, vão pesquisar, querem saber do assunto. Então, por exemplo, agora fez uma estatística que as pessoas às vezes pesquisam mesmo ouvir o podcast, tá vendo? Usam aquele como leitura. Ao invés de ser uma leitura, de escrever, não, vão ouvindo e vão captando. Então, as pessoas quando procuram talvez nosso conteúdo, o nosso canal tiver aquele boom, as pessoas vão te olhar, você a falar. Então a pessoa tem que ver, não, esse tem mesmo conhecimento. Não veio falar por emoção. Então nossos convidados, eu acho que devem ter isso na cabeça, que estão passando informação para muita gente, então tem que falar bem, com muita base e certeza daquilo que É uma coisa bastante importante, mas eu acredito que o Adriano, de acordo com aquilo que nós vamos falando, ele vai passar alguns trechos dos episódios, né? Para o pessoal ver que vai ser uma coisa boa. Então não vamos devagar muito o vosso tempo. Curtam o trailer dos episódios já passados, aquelas dicas melhores que vocês viram, para que vocês possam mostrar aquele interesse de pesquisarem no YouTube, encontrarem e poderem deixar o like, bem como subscrever. Se tu queres acompanhar o episódio completo, não só acompanhe no YouTube, se tu preferes ouvir o áudio ao longo do caminho que tu vais decorrer com a tua viatura, não é? Podes ouvi-lo no Spotify, bem como no Google Podcast, Apple Podcast ou no Deezer. Ok? Se gostas do nosso episódio, já sabes o que fazer e deixa o teu like e até já. Vamos!